Boa noite, senhores vereadores, aos funcionários desta casa, às pessoas que nos assistem via internet, às pessoas que nos assistem no plenário. Em nome de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Icaraíma. Coloco a ata número 017 em discussão. Passo para a votação. Quem for favorável permaneça sentado, ao contrário que se levante. A ata número 017 de 2019 está aprovada por todos os vereadores presentes. Peço à secretária Angélica que leia as matérias que se encontram nesta casa. Indicação 14, 2019. Senhor Presidente, o vereador Daniel Paulo Duarte e demais edis abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, em especial do artigo 129 do Regimento Interno, vem respeitosamente, perante essa digna mesa diretora, requerer que, recebida presente, seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação: que inclua no pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Icaraíma o auxílio alimentação. Uma vez que foi aprovado para o quadro de servidores da Câmara Municipal, para que seja justo, aplique a mesma medida para o quadro de servidores do município. Uma vez que a contribuição vem da mesma fonte pagadora. Nada mais justo que os direitos serem iguais para todos. Resolução 3, 2019, de autoria do Legislativo Municipal. Súmula. Dispõe sobre a concessão de diárias empreendidas por vereadores, servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Projeto de Lei 34, 2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo a fazer concessão de bens imóveis públicos. Projeto de Lei 36, 2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a desafetação e alienação de imóveis situados no distrito de Porto Camargo, município de Icaraíma e da outras providências. Projeto de Lei 39, 2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza a abertura de crédito especial por anulação de dotação e da outras providências. Projeto de Lei 25, 2019, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária, Plano Municipal de Saúde, Plano Municipal de Assistência Social, para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Tendo lido as matérias que se encontram nesta casa, passo agora para as matérias que vai ser incluída na ordem do dia e as que continuam nas comissões. O projeto número 025 de 2019 do Poder Executivo Municipal continua nas comissões. O projeto número 039 de 2019, ele vai ser encaminhado às comissões. O projeto número 034 de 2019 continua nas comissões por falta de pareceres. O 39 vai ser encaminhado às comissões. O 34 continua nas comissões por falta de pareceres. E o 30...
E o projeto número 025 continua nas comissões. Vai ser incluído na ordem do dia o projeto número 03 de 2019, o projeto número 036 de 2019. Senhor presidente, por gentileza, eu gostaria de colocar em votação na mesa, vista desse projeto, seja submetido, eu gostaria de fazer vista desse projeto para melhor análise. Qual, senhor Samuel? 03 ou 036? 36. 36. Coloco o pedido do vereador Samuel em discussão. Senhor presidente, eu gostaria, esse trata especificamente do Porto, que ele continuasse, até porque a gente tem necessidade de investimentos, de realizações naquele distrito, e a gente vê, representando a localidade, que a população, ela requer que realmente isso tenha continuidade. Senhor presidente, justificando, eu também concordo com o professor, no entanto, o município ele não trabalha com sistema de doação, a troco de bagatela, um preço muito ínfimo, esses imóveis, tendo em vista que hoje está sendo vendido 4 mil metros quadrados, aqui 80 mil reais, e uma área com 90 mil e poucos metros quadrados por 900 mil reais, é inviável. Então nós precisamos fazer uma avaliação mercadológica melhor, porque não acompanha o projeto. Desta feita, por isso que eu estou pedindo vista desse projeto aí. Senhor presidente, eu também penso da mesma maneira, são quase 4 alqueires de terra na beira do asfalto, lá no Porto Camargo. Dá para cortar os lotes todos de comprido. Aqui em Caraíma, em área rural, estão se vendendo chacrinhas de 4 mil metros quadrados a 80 mil reais. Então, uma área dessa ela tem que valer no mínimo 2,5 milhões de reais. 900 mil reais é muito pouco para o que vai se começar essa venda aí. Eu sou contra também, nós temos que analisar isso bem direito, porque falou que foi feito estudo, não veio junto com o projeto nenhum estudo de nenhuma incorporadora, nenhuma avalista. Então, eu sou favorável à vista também para analisar melhor, para a gente não jogar o que é do município fora. Senhor presidente, só lembrando que é leilão, então esse valor pode chegar aos 2 milhões, até mais. Depende do interesse na área. Obrigado, senhores vereadores, pela discussão. Coloco o pedido de vista do vereador Samuel em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. O projeto número 036 não foi recusado por 5 votos a 3 ao contrário. A vista, né, senhor presidente? O pedido de vista foi negado. Foi negado, senhor presidente. Então, eu gostaria de falar para a população que está sendo assim nessa Câmara direto. Esses 5 vereadores estão jogando contra a administração pública. Senhor presidente, não é horário para isso agora, senhor presidente. Tá? Senhor vereador, o senhor faz favor que eu sei cuidar da minha responsabilidade aqui, tá? O senhor, calma um pouquinho. Correto, senhor presidente. Eu pedi a opinião do senhor, o senhor pode falar. Obrigado, senhor vereador. Então, vai continuar nas comissões aqui para a ordem do dia o projeto número 036 e o projeto número 03. Incluído na ordem do dia, peço à senhora secretária Angélica também, para que encaminhe a indicação número 014 ao Poder Executivo Municipal. Começando o grande expediente, começo o grande expediente com a palavra o senhor vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, a todos aqui presentes, pessoal que segue a gente pela internet. Hoje eu gostaria de falar sobre um projeto que deu polêmica, né, inclusive caiu nas redes sociais. Com certeza, isso é muito bom, a população tem que realmente saber o que acontece na Câmara. Vou começar a dar algumas explicações, o porquê que esse projeto da diária foi assinado por mim e pelo Beleza. Primeiro que ele é o presidente da Câmara e eu sou o primeiro secretário, então ele tem que passar para a gente despachar para as comissões, por isso que está o nosso nome lá.
que, inclusive, o vereador Samuel, a hora que a gente mandou para as comissões, ele falou, Daniel, tem uma coisa aqui que eu não concordo, eu acho que eu vou fazer uma emenda. O que é uma emenda? Emenda é ele ir lá e alterar o projeto. E justamente nas viagens internacionais, porque o promotor pediu para regulamentar. O que é regulamentar? Através de um projeto de lei, incluir na Câmara, porque ele tem as normas internas, mas ele quer que vire um projeto de lei. Então a gente tem que colocar ele em votação. Não está alterando o valor de diária dessas que vai para Maringá, esses cursos que é mais perto aí, vai manter os R$400. E daí o doutor Everaldo fez este projeto, passou para a gente pôs nas comissões, as comissões que avaliam. Então, na história dessa Câmara, eu acho que nenhum vereador nunca foi viajar internacionalmente ou tem interesse de ir, não era o meu interesse, inclusive lá na gravação fala assim, os vereadores não correm atrás de emprego para a cidade. Eu fui um dos vereadores que apresentou a primeira indicação no Parque Industrial. Eu sempre bati nessa tecla sobre emprego, a juventude que vai embora da nossa cidade. Essa gravação que é feita aqui na Câmara, muitos vereadores queriam que fosse feito pela rádio, ia custar R$3 mil, de R$2 a R$3 mil. Eu insisti em falar que dava para fazer pelo Facebook, e hoje ela é gratuita, então tem essa economia. Eu jamais queria fazer dano ao município. Então beleza, assinou o projeto, porque ele é o presidente, eu sou o primeiro secretário da Câmara, então os assuntos internos, eu e ele que cuida dessa casa. E a gente despachou para as comissões, inclusive, né, como eu falei, o vereador Samuel falou que ia fazer uma emenda, eu acho que é nessa questão da viagem internacional, porque ninguém nunca foi e não tem interesse de ir. E o que eu ia falar para vocês também, eu gostaria de aproveitar o ensejo e parabenizar o vereador Laércio, como presidente dessa casa, que foi cogitado há um tempo, o carro da Câmara está muito desgastado, precisa de outro, aí por ideia do presidente, vamos mandar arrumar esse carro que vai aguentar mais 8 anos. Então, uma economia que vai voltar depois esse dinheiro para o município. O que a gente pode economizar, a gente está economizando, porque a gente sabe que a situação do município não está fácil, o reajuste dos servidores públicos, que era para ser pago em janeiro, ele está sendo parcelado, a última parcela vai cair em agosto, para vocês terem ideia, de janeiro, olha onde eles estão recebendo, lá em agosto. E tem crianças fazendo rifa e vendendo rifa no comércio para ajudar a colocar câmera nas creches. A gente sabe que o município não está bem, não é do meu feitio. Quem procurar saber sobre mim na rua aí, meus negócios, com a minha família, meus laços de amizade, querer fazer o dano ao município. Por isso que foi muito bom vocês terem vindo, o pessoal que está assistindo a gente, que toda semana fosse assim. Eu fui um dos que lutei para ser transmitido, para ser tudo às claras. E outra, vocês podem me encontrar na farmácia a hora que vocês quiserem lá no meu serviço, para tirar dúvida, eu estou lá, sempre fazendo as coisas da melhor maneira possível. Senhor presidente, no demais discutirei na ordem do dia. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador Daniel, pelas suas considerações e pelo elogio aí para a gente. Passa agora a palavra ao senhor vereador Jurandir. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da casa, o pessoal que nos assiste, os amigos de trabalho, a Leia, o Bonato e o Rafael e a Débora. A gente só vê os efeitos quando acontece, né? Então, a gente viu aí as polêmicas que tem esse projeto que o Daniel tanto fala. Lógico que quando vem para fazer uma regulamentação aqui nessa Câmara, nós temos que acatar. Se vem lá de cima, nós temos que acatar. Lógico que ele falou que vai fazer uma emenda sobre esse projeto, né? E a gente também está atento sobre isso daí, né, Daniel? Então, parabenizo, né, a tua fala, né, por se expor à situação. Eu quero dizer também sobre a saúde, né, que a saúde está indo muito bem, graças a Deus, né, no comando da Renata, do Paulo Trovo, do nosso secretário, da Juliana, que é funcionária, o Delcinho, eu também, que estamos lá, dia a dia, gente, olha, não é fácil. Só quando você tá lá trabalhando, que nem a Leia, que nem a Débora, que vai saber o quanto é atendido de gente. Falta de atender não é, gente. Porque hoje eu fui lá para conversar um pouquinho com a Juliana sobre um assunto de uma família, ela estava muito ocupada. E tinha um monte de gente para ser atendido. E com certeza ela atendeu todas as pessoas. Então eu gostaria que o povo de Caraíma se doasse mais um pouco, né, para ter um pouco de paciência, lógico, com o país que está passando uma situação difícil, não é diferente também o nosso município.
E todos os municípios estão passando por situação difícil, nós temos que saber. E também nas nossas casas não são diferentes. Tem mês que vai bem, tem mês que a coisa aperta. Então, acho que nós temos que ter um pouco de paciência com Deus, né? Para que possa seguir essa administração firme e forte em todas as áreas. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, senhor vereador Jurandir, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, demais membros dessa casa, aos senhores que nos assistem aqui presencialmente e aqueles que nos acompanham via internet. De antemão, gostaria de parabenizar a Daiane, em nome de todos os membros do Conselho Tutelar, pela presteza nos trabalhos, Daiane. A gente sempre, quando precisa, vocês estão prontamente ali para atender e ajudar a solucionar situações, especialmente quando se trata de questões escolares. Transmita as demais, por gentileza. E gostaria de lembrar também, senhor presidente, que essa semana, desde sábado, né, nós estamos comemorando aí a Semana Mundial do Meio Ambiente, e o dia 5 é o ápice dessa semana. E eu gostaria de lembrar que nós temos uma matéria veiculando aí nas principais redes do Brasil, que a água do estado do Paraná, senhores, ela consta aí com aproximadamente 27 tipos de agrotóxicos diferentes uns dos outros. Isso é um trabalho que a Ciságua vem fazendo há 2 anos e, lamentavelmente, identificou essa quantidade imensa de agrotóxico na água em que nós consumimos aí. A Sanepar nega, mas é uma questão que a gente tem que estar atento mesmo, porque os subsolos, os lençóis são completamente prejudiciais. Eu sugiro, Juninho, que daria para fazer uma matéria, você pesquisar lá no Paraná Online, que tem. Faça isso, por gentileza, acho que seria interessante. Então, eu gostaria, né, que todos fizessem uma reflexão aí na semana e ver o que pode ser feito para contribuir. E espanta muito, né, porque até o Pico Everest, ontem no Fantástico mostrou, existe lá 10 toneladas de lixo que as pessoas abandonaram lá. Imagine numa cidade como a nossa e num país como o nosso. Bom, eu gostaria, Daniel, de parabenizar pela indicação, embora já houvera ocorrido pela vereadora Juliana no ano passado, mas com a sua permissão gostaria de assinar junto, porque eu vejo que isso é interessante, que se faça um estudo em relação a isso. E em relação ao projeto 3, que está entrando aí para discussão, desde quando o vereador Leandro era presidente, eu já questionava ele em relação a essas diárias aí, para ter um limite em relação a isso, mas me parece que daí a promotoria, enfim, não ajustou, né? Eu, particularmente, sou um vereador que viaja muito pouco, praticamente nada, e isso me preocupa, porque é necessário que a gente tenha esse cuidado com o patrimônio público mesmo. Então, por recomendação do Poder Judiciário, da Promotoria de Justiça da nossa comarca, realmente pediu que fizesse estudo. E, particularmente, eu não vejo necessidade mesmo de ter viagem internacional incluída ali. Então, já que vai haver a emenda, que seja colocado, né, Daniel? Para tirar isso aí. Me permite. Esse foi um projeto feito pela Advocacia da Câmara e ele colocou para a gente despachar justamente nas comissões onde se ajusta. Lá é ajustado o projeto. Isso aqui está errado, vamos alterar. Justamente, então passou pelas comissões e vai ser feita a emenda. O vereador Samuel tinha essa vontade de fazer a emenda. Ele falou, não há necessidade de ser internacional. Ok, tudo bem, faça a emenda, né? E vamos, né? Obrigado, senhor presidente. Então, Vossa Excelência sabe que quando chegou esse projeto, né, chegou aí, a gente não acabou, hoje, a gente vendo a recomendação do Poder Judiciário, e eu havia falado com o senhor dessa preocupação dos valores, o senhor se recorda, era até mais de 400, então voltou ali que já ocorria. Então, eu particularmente sou contra isso. E em relação ao projeto 36, na verdade, essa quantia de solos são fragmentos, né? Antigamente pertencia ao DR, que foi repassado ao município, e estava lá, ninguém via. Agora que se começa a instruir a possibilidade de se investir no porto, coisa que dificilmente ocorre, ou ocorreu ao longo dos anos, então eu não vejo aí nenhuma preocupação em relação a isso, porque realmente foi feito um estudo, embora não chegou aqui junto com o projeto, mas foi feito sim, as escrituras, tudo direito dentro da normalidade. Então, senhor presidente, gostaria de agradecer a oportunidade e discutiremos as possibilidades necessárias.
Obrigado, senhor vereador Aguinaldo, pelas suas considerações. Passa agora a senhora vereadora Juliana. Boa noite, senhor presidente, vereadores, servidores da casa, que eles estão nos assistindo aqui e também via Facebook. Primeiramente, eu gostaria de reafirmar o que o vereador Aguinaldo colocou com relação à indicação realizada aqui pelo vereador Daniel, a indicação sobre o auxílio alimentação que deveria ser estendido a todos os funcionários públicos. Lembrando que essa indicação foi realizada por mim no ano de 2017, datado do dia 10 de julho de 2017, a indicação 77, onde diz que haver a possibilidade de que todos os servidores públicos municipais em exercício o auxílio alimentação. Então, em momento nenhum foi indicado que fosse realizado apenas aos servidores da Câmara, né? Entendendo que servidores não são vereadores, não é prefeito, é apenas pessoas concursadas. Então, na ocasião, foi realizado aqui um projeto de lei que foi aqui de autoria do Poder Legislativo, aqui pelo meio de ato da mesa, e naquela ocasião foi derrubado esse projeto, e agora, esse ano, retornou também, foi um ato da mesa, e foi aprovado finalmente para os servidores da Câmara, que é o poder que nós temos de aprovar. Para os servidores da Prefeitura, apenas o Poder Executivo pode propor o projeto. Então, a gente fica aqui aguardando que essa indicação que o Daniel realizou, que foi uma indicação complementar àquela que eu já tinha realizado, possa reforçar aí o pedido e que ele possa realizar esse projeto em breve, conforme possibilidade aí orçamentária. Também gostaria aqui de colocar que eu estou estudando junto ao jurídico dessa casa e também junto com os vereadores Aguinaldo e Leandro, é um projeto sobre transparência, né? A intenção é que a gente possa regulamentar a questão das transmissões, inclusive tornando obrigatória, que é uma coisa que no momento está sendo feito por interesse dos vereadores atuais, e que provavelmente vão ser trocados, alguns muito provavelmente serão trocados aqui, sairão e outros ficarão talvez, e aí a gente não sabe como que a outra Câmara vai se comportar no sentido de transparência, então eu entendo que a gente precisa deixar essa sementinha aí para garantir que as transmissões elas aconteçam. Então estamos aqui estudando isso. Com relação ao que o vereador Daniel colocou com relação à questão de emprego, de fato, né, muito tem se falado sobre a questão do parque industrial, sempre colocou realmente, sabiamente, eu acho que colocou, e inclusive o prefeito Marcos já esteve conversando aqui com os vereadores, conosco, dizendo do interesse que ele tem realmente de criar esse parque industrial. Só que eu acho que é importante lembrar que o vereador Daniel colocou que ele foi, não entendi se foi o primeiro ou se foi o único vereador a trazer essa questão. Um dos, né? E aí, assim, na fala, eu me lembro que, não nessa gestão, mas na gestão anterior do Dásio, que sempre foi um exímio militante, né, da causa do Parque Industrial, então é interessante lembrar disso também, que na verdade o Daniel ele vem trazendo uma fala que a gente já ouvia bastante do Dásio também, e que a gente não pode esquecer que essa também é uma luta dele. Embora não esteja aqui, é uma luta dele. E com relação aos demais assuntos, eu acho que eu vou deixar para discutir, então, na ordem do dia, que é o momento que é o adequado. Obrigada. Obrigado, senhora vereadora Juliana, pelas suas considerações. Passa agora a palavra ao senhor vereador Adelcinho. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, doutor Everaldo, Angélica. Quero cumprimentar todos os amigos aqui que estão aqui, né, presentes. Obrigado pela presença de vocês, companheiros de trabalho, amigos do dia a dia, né? A Léa, a Débora sempre está com a gente lá no posto de saúde, né? O Bonato trabalhava na saúde lá com a gente, né? O Gordo ali também, né? Foi para o pátio, mas fez um ótimo trabalho lá com a gente, né? Os demais amigos aí, o João aposentado na prefeitura, né? Você pode ver que o sistema público tem vários elos, né, na nossa cidade. Nós somos uma cidade pequena e o sistema público ele aglomera as pessoas, né, dentro dos seus trabalhos e se forma uma família. Então, quero agradecer especialmente a presença de todos vocês que estão aqui ao vivo nos assistindo. A minha irmã, né, que representa, igual o professor falou, o Conselho Tutelar, né, já está fazendo aí sua segunda visita a essa casa. Obrigado, transmita lá meus abraços lá às outras conselheiras, né, a Inês, né, a Dercy, né, a Sandra e a Adelaide,
que elas também venham participar aqui. O Juninho Drone, que está aí fazendo seu trabalho, obrigado pela presença, e a todos que estão aqui, ao Samuelzinho, que está transmitindo a sessão, e a todos que nos assistem via Facebook. Já foi comentado sobre os projetos polêmicos, eu estive conversando com algumas pessoas ali no fundo. Claro que foi um projeto, né, polêmico, está falando de polêmica, eu acredito que o que chamou mais atenção foi essa questão dessa viagem internacional aí. Agora, uma coisa é certa, que tem que regulamentar isso, tem, né, porque é uma ordem, né, da promotoria, nós temos aqui um ofício do promotor pedindo que regulamentasse essas questões da diária, até o projeto, acho que o Júnior tem uma cópia, parece que ele exibiu no vídeo que ele tem uma cópia, eu acho que ele falou que tirou do site, não sei qual foi a sua, né, como você obteve, mas está público, né, para todo mundo entrar e ver. E se vocês lerem o projeto na íntegra, está falando lá de questão de 4 diárias no mês, né? Realmente, o professor Aguinaldo, como disse, teve alguns aumentos aqui de valores nas diárias, que nós vamos, de repente, estar tentando retroceder e colocar as coisas em dia, né? Mas, com certeza, nós estamos aqui para consertar, igual o Jandir falou, os erros que acontecem, nós estamos aqui para regulamentar. Como foi conversado com a vereadora Juliana, a gente estava conversando ali, o projeto chegou já pronto, né? Não teve uma conversa que antecede, né? Que antecedeu, falou, vamos fazer assim, assim, assim. O projeto chegou, falou, está aqui e tal, foi encaminhado para as comissões semana passada, né? Nós tivemos essa semana para analisar. E que bom que vocês veem aqui dar essa força para que nós possamos aí, com certeza, mexer nesse projeto e adequar ele de acordo com o que a promotoria quer, com o que realmente é a realidade do nosso município. E nos demais, nós vamos falar de acordo aí com os projetos, né? Nós estamos discutindo o projeto, que nem foi... Nós já começamos a discutir o projeto. E só aqui para lembrar, né, nós temos aqui um informativo, né, do Tribunal Regional Eleitoral, de que a partir do dia 10 de junho, né, quem não fez sua biometria, descer até o tribunal, lá, o cartório eleitoral, fazer a biometria, porque se não fizer, vai perder, né, o título, ele não vai poder votar na próxima eleição. Então, né, tem uns informativos aqui, depois quem quiser pegar, fica à vontade. E com certeza aí, senhor presidente, nós vamos debater de acordo com a ordem do dia. Muito obrigado a todos aqui presentes. Muito obrigado aí a presença de vocês. Obrigado, senhor vereador Adelso, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando os demais vereadores, a quem nos acompanha aqui na casa, a quem nos acompanha via Facebook. Senhor presidente, acho que não é o momento, mas como é o grande expediente, posso falar sobre o projeto. Como o Aguinaldo falou, enquanto a gente era presidente, primeiro secretário, a gente argumentou sobre a possibilidade de se limitar o tanto de diárias que se ia. A gente questionou a promotoria pública, que na época disse que isso era uma coisa exclusiva do presidente e que o presidente deveria exercer esse controle internamente, né? Aí eu fiz um certo controle, acabou descontentando alguns vereadores, que não cabe aqui nomear quem foi, que procuraram promotoria pública, que também passou a mesma informação aos mesmos. Então, isso já é uma preocupação antiga, né, de se limitar o tanto de diárias que cada vereador pode ir. Acho mais do que justo, correto. Assim, acho que depois a gente poderia discutir melhor na hora do projeto for para votação. Sobre a transmissão da sessão, foi eu também, enquanto presidente, que iniciei a sessão. Era uma preocupação do vereador Adelso, vereadora Juliana, acho que foi até promessa de palanque de ter essa melhor transparência. A gente tentou contratar também a rádio, mas a gente só tinha rádio comunitária à época e não havia possibilidade de se pagar uma rádio comunitária, e a rádio comunitária também não tinha interesse em transmitir sem receber para isso. A gente tentou licitar para que uma empresa pudesse transmitir as sessões, né, via Facebook, criasse uma página, mas a gente acabou chegando num consenso que era melhor se comprar o aparelho. Paguei R$500 na Câmara, R$2.000 no notebook para transmissão das sessões. Um investimento único que... sim, verdade. A primeira licitação para a transmissão veio vazia, ninguém teve interesse, porque achavam que era um valor baixo, né, para transmitir as sessões. Aí a gente comprou o aparelho,
no valor único de R$ 2.500, que dava praticamente 2 meses de transmissão do que estava listado, então foi uma economia grande para a Câmara essa transmissão. Eu acho que o projeto de lei de se obrigar a transmissão das câmeras das sessões via Facebook é extremamente importante, como a própria vereadora Juliana falou, porque a gente não sabe quem vai estar aqui daqui mais um ano e alguns meses. Então, para que seja obrigatório isso, uma semente que a gente deixou plantada. Os demais deixaria para discutir no grande expediente, na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador Leandro, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Augusto. Boa noite, senhor presidente, senhor vereador, pessoal da internet, pessoal que assiste, pessoal da casa aqui. Também quero boa noite. Quero também falar sobre os projetos que na Câmara é muito importante a pessoa participar para ouvir os vereadores, cada um tem uma opinião, e a gente tem que respeitar e saber o motivo, porque o dinheiro público é o dinheiro do povo. Quando nós vamos pedir voto, como nós elege, nós temos que saber administrar esse dinheiro, que o dinheiro é do povo. Então, é muito gostoso a gente vir aqui junto com vocês, para vocês participar e analisar os vereadores. Por quê? Talvez tem conversas assim ao contrário, é ruim daí. Por exemplo, a diária, por exemplo, tem pessoas aí que têm dúvida. A viagem é o seguinte, for de 11, a cama paga. Agora, que, por exemplo, R$400 a diária. Esses R$400 é assim, a gente tem que almoçar, jantar, dormir no hotel, é esse tipo de coisa. Talvez a pessoa pensa que é livre, não é assim. E o prefeito, mesma coisa, o mesmo sistema. Os funcionários da casa também a mesma coisa. Então, é muito importante a pessoa assistir, ver aí. O Júnior também está aqui, ele tem, né, o Gira aí, é muito importante participar, passar para o povo analisar também. E também eu fico muito contente aqui também dou os parabéns para o nosso prefeito, para a administração, sobre vários asfaltos que estamos fazendo, inclusive várias indicações minhas, ali no Laticínio, todas aquelas ruas asfaltadas ali, foi o deputado que eu trabalhei, do Valdir Rossoni, liberou mais de R$600 mil para aquele povo lá, fundo perdido, ali na delegacia, ali na Avenida Liberdade, ali, ó, mais de 2 milhões quase também, que o Rossoni liberou, que era o Escanavaca na época, depois o Escanavaca só entrou o Alexandre Cury, junto com o prefeito. Então, o prefeito, nós vereadores, tivemos vários deputados que ajudaram o nosso município. Então, quando a pessoa ajuda, a gente também tem que estar junto. Ali no Geladeira, ali também, começou o asfalto, ali uma indicação minha também com o prefeito há muito tempo, né, Carlos? Que a gente foi lá, eles cobrou da gente, está fazendo lá uma maravilha, o povo lá fica contente. Então, acho que nós, vereadores, é para isso. Quando nós elege o povo, nós somos empregados do povo, o povo é o patrão. Então, respeito a opinião, também assim, pode contar comigo, junto com os outros vereadores, também tenho certeza, quando a pessoa vota em um, é o representante, tem que cobrar mesmo, porque na hora de pedir voto, não vai pedir. Então, quando a gente está aqui, pode cobrar, eu atendo meus amigos, a população, com o maior carinho. E agradeço a todos, peço que Deus ilumine todo mundo, e estamos juntos aí, vamos nos projetos e discutimos. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor vereador Augusto, pelas suas considerações. Passa agora ao senhor vereador Samuel. Boa noite a todos que nos assistem, aos internautas, aos serventuários desta casa, ao preclaro e nobre causídico desta casa, digo, nosso advogado, e demais pessoas. Primeiramente, eu gostaria de salientar e elogiar o nosso presidente, porque nós temos um veículo que foi passado da administração anterior para esta administração, um veículo Toyota Corolla, e a gente vem utilizando ele, precisa de uma manutenção. A gestão anterior, infelizmente, não fez a manutenção adequada, e acabamos agora nessa gestão, nosso presidente da Câmara fazendo, e vai ficar um veículo que aguenta mais uns 5, 6 anos, sem que nós possamos dispor do erário público, para que nós possamos também aplicar esse dinheiro em outra situação, tanto como na saúde ou assistente social, enfim, é o que nós precisamos. A questão do projeto 036, que eu pedi vista hoje aqui,
Eu concordo plenamente que tem que ser vendido. Para que o município ele quer tanto terreno assim? Principalmente no Porto Camargo, que lá é uma área que precisa muito investimento e é o carro-chefe do nosso município na questão do desenvolvimento. Partindo desse pressuposto, nós temos que analisar que nós não podemos doar uma área com valor ínfimo. Nós temos aqui uma área com quase 4 alqueires, assim como o Daniel acabou falando também. Eu fiz as contas aqui, realmente é isso daí. É óbvio que nós sabemos que parte de um princípio de R$900 mil, mas nós podemos avaliar isso daí, está faltando, que não foi me apresentado e nem aos demais vereadores, avaliação mercadológica no tocante a esse valor desses imóveis. Não há projeto como será feito ou não a venda, o que vai ser obrigado ou não a fazer, se vai ter galeria ou não naquele local. Então, tudo isso aí nós precisamos saber. Infelizmente, nessa Câmara, o interesse particular se sobrepõe ao público, na maioria das vezes. E isso é desagradável. Mas o eleitor está aí para verificar quem são os verdadeiros vereadores que votam a favor do povo e que querem o bem da nossa cidade. Então nós temos que zelar por isso daí, e as eleições estão chegando, e vai ter muito cara de pau batendo na porta de vocês, que jogam contra o povo e a favor da administração pública, para que as coisas erradas venham acontecer. Pode me criticar, eu entrei na vida pública para ser criticado mesmo. Então, infelizmente, cada um desses vereadores que votam contra, que já não é o primeiro pedido que eu faço para tirar um projeto para fins de análise, é um interesse particular que ele tem, submetido ao prefeito. Cada um tem um rabo preso aqui dentro, pelo jeito. Então, eu fico triste, porque quem perde é o povo. Vai fazer o quê? É igual o que está acontecendo lá em cima. O Bolsonaro não consegue fazer nada. Por quê? Pressupõe o interesse particular sobre o público. E vai fazer o quê? São as cabeças que nós elegemos. É por isso que o povo tem que estar atento. A outra situação, que eu fiz um pedido esses dias de esclarecimento ao Poder Executivo, sobre a entrega, sobre o certame que vai acontecer aqui em Caraíma, da antiga escolinha Casinha Feliz aqui atrás, aqui pertinho, que foi reformada pela gestão anterior. Sendo que nós pagamos aluguéis, o município paga aluguel em diversos prédios particulares, sendo que o município poderia estar alocando essas repartições públicas para aqueles locais ali. A alegação da administração pública diz que vai oferecer trabalho. Eu quero saber se vai vir realmente empresas de fora. Porque se tiver aqui, a empresa que está aqui está correndo atrás de um aluguel, de um prédio para não pagar aluguel, é porque não aguenta nem contratar funcionário. Nós queremos sim que venha a empresa para Icaraíma, mas nós não podemos cobrir um santo e descobrir o outro. Quando nós descobrimos santo, eu digo administração pública de Caraíma, porque nós estamos pagando e gastando de uma forma desnecessária. Isso, o administrador público, ele tem que saber administrar, e não tem demonstrado isso para a sociedade. E eu consigo ver isso daí. Me desculpa se eu estou ofendendo alguém, mas eu estou no meu direito como vereador de defender os interesses da sociedade. São 90, senhores, são 90.383 metros quadrados. Já falei, são quase 4 alqueiros. No mínimo aí, R$2 milhões é o certame deve iniciar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Questão de diárias. A questão de diária. Quando se fala em diárias de um vereador, cabe salientar o que o nobre colega, o Augusto, e esposa aqui, diária não é para o vereador passear. O vereador, quando vai a serviço, fazer um curso, para aprender sobre o legislativo, sobre o poder executivo, as normas da administração pública, seja no âmbito estadual, federal ou municipal, ele, quando entra, ele tem que saber para onde ele está, a direção, o norte, e através dos estudos. Toda empresa, quando manda o seu funcionário para um determinado local, ele paga o deslocamento, através de passagem, seja qual meio for, alimentação e hospedagem.
Porque o vereador é uma dessas pessoas que não vai ficar debaixo de uma ponte. Então, nós precisamos, sim, dessas condições. A questão de vereador que não viaja é óbvio. Esse vereador que fala, ele trabalha quase 24 horas. Respeito ele. Ele é uma pessoa super trabalhadora, uma pessoa inteligente. Nós temos mais de um vereador aqui que trabalha muito. Eu tenho uma certa disponibilidade, às vezes, de viajar. E sempre tenho buscado conhecimento. E esse conhecimento reverte para a sociedade da forma que eu estou expondo para os senhores e defendendo os interesses. Tendo em vista que eu não tenho interesse particular sobre qualquer coisa. Meu interesse é sempre defender os interesses dos administrados. Senhor presidente, se houver necessidade, eu discutirei na ordem do dia qualquer eventualidade em projetos. Senhor vereador Samuel comentou uma coisa muito importante aqui. Sobre essas viagens, foi onde que eu conheci o meu deputado. O meu deputado mandou quase 3 milhões que veio para o município. Então, acho que eu fui o empregado que eu fui atrás buscar. E outra, até esqueci também, dentro dessa Câmara aqui, o Rossoni teve aqui, cheio de gente aqui, e ele também liberou um ônibus para a saúde. Mais de 250 mil, que eu não me engano. Então, a gente tem que correr atrás. Se ficar parado, o negócio pega, né? E a gente é um vereador para isso. Eu sempre fui um vereador atuante, sempre gostei de correr atrás, porque na hora de pedir voto, o que você fez? Nada. Então é ruim isso. Então o Geladeiro me conhece aqui há muito tempo, sempre acompanhou o meu trabalho. Então a gente trabalha assim, desse jeito. Agora, respeito a opinião. Talvez tenha alguns vereadores, talvez não tenham tempo para viajar, eu respeito também, né? Talvez não dá certo, mas a gente vai atrás de buscar coisa para o município. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, me permite fazer uma observação? A questão de R$1.000, quando entrou esse projeto, realmente eu acho que houve um lapso temporal naquele momento de ter colocado talvez o valor ou a localidade. No entanto, serviria para os próximos mandatos, se houvesse necessidade de uma viagem técnica a outro país, junto eventualmente com o executivo. Creio que uma razão bem remota para esse acontecimento. Então, diante desse fato, eu, conversando com a mesa diretora, eu já propus que deveria ser retirado ou baixado esse valor. Mas eu creio que seria retirado ou seria a melhor opção para os munícipes. Tá? Não significaria que nós iríamos para Miami, Nova York, não, nada disso, ou em grandes cassinos, gastar o dinheiro do povo, nada disso daí. Seriam viagens técnicas devidamente autorizadas pelo Poder Legislativo e com conhecimento de todas as pessoas do município. Mas tendo em vista o gasto desnecessário, eu acho melhor e inviável nós conversarmos sobre isso daí. Obrigado, senhor vereador Samuel, pelas suas considerações. Quero aqui também deixar minhas considerações e explicar um pouco desse projeto 36, principalmente para o Juninho, que ele falou muito meu nome no projeto. O projeto aqui, Júnior, é o seguinte: foi pedido um requerimento do promotor de justiça para mim dar informação sobre o projeto. E eu pedi para o nosso jurídico, doutor Everaldo, para que elaborasse uma informação para o promotor. Então, eu pedi para ele, ele fez o projeto. Semana passada, nós não fizemos nada escondida. Semana passada, eu coloquei o projeto, que nem é colocado, esse projeto aqui que foi encaminhado para as comissões analisar o projeto e decidir se coloca emenda ou se não coloca emenda. Não foi autoria minha o projeto, foi pedido um ato de explicação pelo nosso jurídico para dar uma explicação para o nosso promotor de justiça. Terminando o grande expediente, passa agora para a ordem do dia, onde será votado o projeto número 036 e o projeto número 03. Coloco o projeto número 03 do Poder Legislativo Municipal em discussão. Senhor presidente, gostaria mais uma vez aqui de pedir vista do projeto 03 para que nós possamos apresentar uma emenda condizente com os anseios da sociedade caraimense, que satisfaça tanto
as pessoas, que eu diria, a sociedade em geral, como as pessoas que são servidoras públicas de todas as classes. E que a tal lei ela seja em consonância com as leis que regem o nosso ordenamento jurídico. Desta feita, eu peço tendo em vista que eu faço parte da comissão que vai estudar esse projeto melhor. Senhor presidente, só em tempo, em relação a cursos, essas coisas assim, nós sabemos aqui, acho que todos aqui provavelmente têm esse conhecimento, que as redes sociais, a internet hoje é um veículo fundamental também. Então, eu particularmente, apesar de não viajar, tenho feito vários cursos online pela Escola de Governo sem gerar nenhuma despesa para essa casa. E as lives estão aí do Tribunal de Contas, a Secretaria de Educação tem feito muito isso, até sugiro para o senhor colocar isso em discussão aí, que seria interessante fazer esse curso online também, muito próprio. Em relação aí eu sou favorável sim, desde que realmente haja essa emenda e retire essas questões que estão em pauta. Senhor presidente, acho que o público ele vem à Câmara e ele busca, às vezes, na maioria das vezes, uma explicação, né? E eu acho que alguns vereadores aqui colocaram suas explicações. Eu, particularmente, não falei desse projeto no grande expediente, porque eu entendi que não era o momento, acho que o momento de falar do projeto é agora. E acho que a intenção do vereador Samuel, acho que é salutar de tirar o projeto de pauta justamente para fazer um melhor estudo, porque eu acho que algumas questões precisam ser discutidas. Uma delas que eu vejo é eu até gostaria de perguntar para o senhor presidente, quem são os autores desse projeto? O autor do projeto, ele foi elaborado pelo nosso jurídico da casa. E eu apenas encaminhei ele às comissões, que nem eu expliquei para o Júnior semana passada. Eu apenas encaminhei ele para as comissões para melhores análises, para dar os seus pareceres, para ser votado, né? Agora, uma justificativa boa, porque vocês tiveram também uma semana para analisar o projeto e colocar alguma indicação, colocar alguma referência no projeto e mudar algo do projeto. Mas não houve isso. Estava vendo isso agora. Eu acho muito viável também, da parte sua, só um minuto, senhor Samuel. É muito viável da parte do senhor Samuel pedir vista do projeto, da parte da senhora pedir explicação, mas quem elaborou o projeto foi o doutor Everaldo. Senhor presidente, eu quero aqui defender doutor, eu quero defender o nosso preclaro advogado aqui. Eu quero deixar bem claro aqui que a culpa não é só do advogado, não. Eu defendo o meu advogado aqui, o nosso advogado. Tá? Porque foi uma sugestão lógica que ele apresentou. É um pedido do Ministério Público do Paraná, através do seu representante em Icaraíma, que altere a resolução que nós temos, que é uma resolução ultrapassada, que se torne lei esse projeto. E o doutor, ele apresentou isso daí para nós, falou, olha, doutor, esse valor talvez é viável, mas só que no momento eu acredito que não seja, porque nós não temos, até hoje na história de Icaraíma, um vereador que viajou para outro país. Eu já viajei, Paraguai, Argentina, mas com interesse próprio. Eu não vejo por enquanto isso daí, mas eu não culpo somente o nosso advogado. Ele tem advogado de uma forma clara, sempre chamando os advogados, prestando todos os esclarecimentos necessários aqui. Se faltou para algum colega, eu acho que deveria ter procurado o advogado e se inteirado melhor. Senhor presidente, os projetos de lei que saem aqui dessa casa, os projetos de resolução, eles são construídos com a assessoria do nosso procurador jurídico, mas nunca com a autoria dele, né? Então, a gente não pode tirar a nossa responsabilidade enquanto poder legislativo daquilo que a gente faz. Hoje, por exemplo, eu disse que eu estou estudando um projeto sobre lei, né, sobre a questão da transparência, das transmissões, e eu estou estudando sim, junto com o doutor Everaldo, inclusive concordo com o vereador Samuel, de que ele tem sido
um procurador excelente para nós. Mas, de maneira alguma, vai ser ele que vai assumir a autoria desse projeto. Então, assim, a gente precisa deixar bem claro para a população que não foi ele quem... Ele pode ter construído o projeto. Claro que construiu a partir de uma necessidade que foi apresentada por estes vereadores, né? Agora, e com base naquilo que o promotor solicitou na recomendação administrativa. Mas nunca, ele não foi o autor desse projeto. A gente tem que entender que o autor desse projeto é o Poder Legislativo, é representado pelos vereadores que assinaram o projeto. Tá? E eu quero deixar bem claro aqui que eu não assinei esse projeto como autora. Eu discordo veemente da nobre vereadora. Ela está sendo um tanto... tentando conturbar aqui a situação e colocando a mesa diretora contra a sociedade. Desculpa, vereadora, a senhora não está sendo condizente com a realidade. A senhora bateu e assoprou no mesmo momento, tá? Porque a senhora sabe muito bem, a senhora fez uma pergunta e em seguida deu uma resposta. A senhora sabia da situação. E nós estamos com esse projeto aqui, para discussão. A Casa de Leis é para isso daí, é para discutir. Não vai passar? Sem problema algum, nós vamos apresentar emenda. Vereador, o senhor me dá só um minuto. Eu só queria interceder, né, perante essa casa, né, tanto pelo doutor Everaldo, que nós estamos aqui, conheço o trabalho dele já há 6 anos e meio, realmente é um advogado exemplar, né, com certeza... através de uma orientação do Ministério Público, eu nem queria estar falando isso aqui, mas eu acho que chega um momento que você tem que falar, nós sabemos da questão das diárias da Câmara, e a gente sabe o que vê na televisão, temos, né, algumas cidades vizinhas que teve que devolver dinheiro à Câmara, então essas coisas tem em todo município. E o promotor, por uma denúncia, acredito eu, que alguém deve ter denunciado, as questões das diárias da Câmara, e o promotor pediu alguma explicação ao nosso Clausídio aí. Se eu tiver... É a Câmara, isso. Pediu à Câmara e ele que nos representa respondendo a questão judiciária. Me corrija se eu estiver errado em alguma coisa. E a resposta que ele deu, né, falou que ia colocar isso em pauta, que ia arrumar, organizar. E, claro... né, eu fiz 2 anos parte da mesa diretora, né, como vice-presidente, inclusive assumi algumas vezes a presidência na ausência do Leandro, e nós estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, né, mas com certeza, digamos assim, quem apresentou esse projeto para nós vereadores, né, é isso que acho que a Juliana tentou explicar, de repente o Samuel achou que estava querendo empurrar, mas não é uma questão de querer denigrir a imagem de ninguém, né? É só uma questão de que quem realmente apresentou isso para os vereadores, né, é o presidente e o primeiro secretário. Por isso que tem a assinatura dos dois. Mas poderia ser eu, poderia ser a Juliana, poderia ser o Leandro, poderia ser qualquer um de nós. Agora, a questão do que o Laércio falou é verdade, entendeu? Esse projeto está aqui com a gente já faz uma semana, né? Existiu uma controvérsia na questão dessa viagem internacional, até no dia que o doutor apresentou, ele sabe que eu contestei ele, falei, doutor, mas isso aqui é internacional? Eu falei, mas tem câmaras aí que tem. Foi isso que o senhor me falou, né? E eu apresentei o presidente, ele concedeu que tem, vai vir para nós vereadores, né? Agora, se nós vamos votar o projeto nessa íntegra, claro que não vamos, porque foi pedido vista do projeto, eu acredito que nós temos 2 opções aqui, né? Aliás, nós temos aqui 3 opções. Ou vota o projeto do jeito que está, e tem essa semana para fazer as emendas, né? Ou derruba o projeto, mas para vocês verem, presidente, até peço a paciência do senhor para tentar explicar o que está acontecendo aqui, questão de tempo. Para vocês verem, se nós derrubarmos esse projeto do jeito que ele está aqui, derruba o projeto, nós podemos apresentar um projeto desse agora só o ano que vem. Né? Porque a lei é clara, derrubou o projeto, só pode ser apresentado o ano que vem. Então, qual seria a justificativa, digamos assim, para resolver o problema, tanto da promotoria que está querendo que nós regulamentamos, e a questão de algumas coisas aqui que nós e a população em si está achando que está meio, né, digamos assim, não é viável. Nós pedimos a vista do projeto, eu acho que é uma louvável, né, situação, que eu acho que a maioria dos vereadores aqui está de acordo com isso, e no decorrer dessa vista, nós temos 3 semanas para debater sobre o projeto, fazer algumas emendas para ser votado. Aí sim eu acredito que os senhores
né, deve chamar a população em geral, que sempre está saindo no site da Câmara, quando será votado o projeto, porque daí vai fazer algumas emendas, tipo no caso aqui, R$250 meia diária. Se a diária é 400, porque a meia diária foi para 250. Então, né? Então, outra coisa, diárias aqui para Brasília, era R$500, jogaram para 800. Entendeu? E essa diária aqui internacional, R$1.000. Então, às vezes tem algumas coisas aqui que nós vamos debater. Agora, eu acho que se nós votarmos esse projeto hoje aqui contra derrubar o projeto, nós vamos simplesmente jogar o problema mais para frente. Então, seria, digamos assim, uma atitude inteligente nossa, e de agradecer vocês por estarem aqui hoje, pede vista do projeto, vamos alterar, fazer algumas emendas, fiquem abertos para os vereadores que quiserem fazer emenda, cada vereador faça as suas emendas, e depois vamos dar sequência ao projeto, porque que tem que regulamentar, isso aí é indiscutível, isso aqui tem que regulamentar, entendeu? Isso aqui não tem jeito, o promotor está querendo que regulamenta, inclusive eu até falei no início da fala, nós temos aqui limitações de diária, né? Esses valores aqui podemos mexer nesse tempo. Eu acredito que uma semana só, de repente, não seria um tempo hábil para se votar, porque do jeito que está aqui, se for votar, eu particularmente vou votar contra. E fica ruim para o projeto, né? De repente derrubar o projeto, a gente coloca essa casa em situação complicada, o Ministério Público em desavença com essa casa. Então eu queria, digamos assim, um pouco de paciência de vocês, que nós vamos consertar isso aqui, com certeza. Né? Como o Lércio falou, nós tivemos uma semana para trabalhar em cima, mas isso aqui já era pensamento, né, de alguns vereadores de pedir vista ou até de mesmo derrubar o projeto, mas com certeza eu acredito que o pedido do vereador Samuel de vista vai ser aprovado por essa casa e nós vamos ter um tempo hábil para resolver o problema. Não adianta ficar discutindo isso aqui, porque eu acho que o vereador já pediu vista do projeto e acho que tem que colocar em votação a vista, né? O doutor pode me auxiliar aqui. Já foi pedido vista, coloca em votação, não é? Senhor presidente, eu quero fazer as minhas considerações, porque, como eu disse, eu deixei para esse momento, que é o momento oportuno, e eu só quero deixar as considerações aqui para deixar bem transparente a situação, tá? Então, assim, primeiro, eu gostaria de colocar a questão da autoria do projeto, que eu já coloquei, que eu acho que é importante. A outra questão que eu gostaria de falar é com relação à recomendação administrativa do Ministério Público. Quando a gente fala que o Ministério Público pede para regulamentar, a gente tem que deixar claro que existia regulamentação dessas diárias, mas a regulamentação ela era um pouco vazia e o promotor entendeu na época que era necessário regulamentar melhor a situação. E aí, dentre isso, ele trouxe algumas recomendações. E nessas recomendações, eu acho que é importante deixar aqui uma fala que tem aqui no meio dessas recomendações, que é assim: o valor das diárias não pode ser fixado de forma abusiva, devendo ser antecedido de estudo sobre custos ordinários em viagens, cotejando-se as médias da estadia, alimentação e transporte, e, finalmente, procedendo-se à comparação com valores praticados em outras unidades federativas semelhantes. Conversei hoje com o doutor Everaldo, ele disse que foi feito um levantamento aqui na nossa região das diárias que se pratica aqui na nossa região. Eu gostaria de ter acesso a esse levantamento e também gostaria de ter acesso ao estudo dos custos ordinários em viagens que são praticados e para poder justificar os valores que foram propostos aqui no projeto. Valores esses de R$250 em localidades de 100 até 200 quilômetros distante aqui do nosso município, R$400 em localidades acima de 200 quilômetros, e viagens a Brasília ou a outros estados, no caso, né, que são acima de 400 quilômetros, R$800, e a viagem fora do país já tem dito aí que vai ser suprimida essa parte aí do projeto. Então, eu entendo que não é um projeto polêmico, mas é um projeto extremamente questionável, principalmente porque a gente não pode se amparar na recomendação do promotor para dizer que a gente está propondo esse projeto, porque a recomendação dele é justamente para diminuir gastos e não para aumentar gastos. Então, não está indo ao encontro do que ele está recomendando. E a outra questão que eu acho que a gente precisa deixar bem claro, que é uma coisa que o Augusto falou, que eu acho que é muito valiosa. O povo é o patrão. Então, acho que a gente precisa realmente questionar o povo se ele concorda com isso aqui. E aí, sim, a gente estudar melhor esse projeto e propor nessa casa. Essa é a minha posição. Obrigada. Senhor presidente, sobre também o que o Adelso falou, de realmente, projeto reprovado num período da legislatura, ele não pode voltar ao mesmo período somente no próximo. Só que na recomendação da promotoria pública, pede-se que sejam feitos 2 projetos. Um projeto de lei para os vereadores
e um de resolução para os servidores da casa. Tá, os dois como resolução no mesmo projeto. E também, como a própria vereadora falou, assim, a intenção da promotoria pública era que diminuíssem os custos e não que aumentasse. Como eu falei, enquanto eu era presidente, estudei a possibilidade de se limitar, não ter alterações de valores, se limitar o valor, o tanto de diária que se poderiam viajar. Recebi doutor Everaldo, se puder me ajudar, quando eu consulto o senhor, sumiu a palavra agora, de que não poderiam se limitar o valor de diárias, né? Na época a gente procurou a promotoria pública, também falou que não se poderia, né? O promotor à época limitar o tanto de diárias, mas tentei fazer isso, não consegui à época, né? Que bom agora que a própria promotoria pública pediu para que se limitasse o tanto de diárias. Então, acho que assim, é cabível sim se derrubar o projeto hoje, ou se pedir vista e depois se retirar ele de pauta, porque vão ser feitos 2 novos projetos, um de resolução e um de lei, né? Inclusive, a gente também tem que delimitar, ele pede também do prefeito municipal, os secretários, né? Então, para se incluir tudo, sim, num pacote só. É só isso, senhor presidente. Obrigado, senhores, pela discussão do projeto. Coloco o pedido de vista do vereador Samuel em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. O projeto de vista do projeto número 03 de 2019 do Poder Legislativo foi aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Senhor presidente, só para informar quem está aqui ao vivo e nos assistindo em casa, como funciona a questão de pedido de vista. Samuel, presidente da comissão, pediu vista do projeto para fazer esse desembrolho aí do projeto. Nós temos aí, acho que três sessões, nós temos aí até um prazo de 3 sessões para ele voltar a ser votado. Então, vai até 3 semanas. De repente, passando semana a outra, a gente já está tudo certo as emendas, podemos colocar ele em pauta. Vamos tentar deixar vocês informados, né? A população no site vai estar tudo informado. Provavelmente vai ser transmitido também. O que vai acontecer? Nesse prazo, nós temos aí o prazo para sentar, conversar, fazer as emendas, mexer em valores. Aí, na primeira votação, vota-se as emendas, né? A emenda se vota uma vez só, né? O projeto vai se votar 2 vezes, a emenda vai se votar uma vez só, e as emendas votadas, consequentemente, automaticamente, passado por esse plenário, ela se anexa ao projeto e vai se fazer validar o que está na emenda. E, com certeza, muitas emendas vão surgir aqui nesse projeto. Então, só para vocês terem ciência do que está acontecendo. Nós vamos retirar o projeto, nós temos prazo até 3 semanas para fazer as emendas, incluir o projeto, para que ele volte para essa casa para ser votado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Passa agora ao projeto número 036. Coloco o projeto número 036 de 2019 do Poder Executivo Municipal em discussão. Senhor presidente, esse projeto eu sou o contrário, que eu vou explicar um pouquinho da situação do Porto Camargo. No Porto Camargo são muito poucas residências que pagam IPTU, não sei se os senhores sabiam. Há necessidade de ter fiscalização da regulamentação do Porto Camargo. Tem muitos imóveis que estão em área irregular. A questão é regularizar apenas, né? Não remover ninguém, no meu entender. A prefeitura tem engenheiro para isso aí, eu acho que já devia estar sendo feito um estudo nesse sentido, aí não sei se está sendo feito, se tiver me corrijam. Lá tem aquelas grandes marinas que trabalham com locação de local para guarda-barco também, eu acredito que não pagam impostos, né, está irregular. Nós temos que arrecadar ISS para o Porto Camargo desenvolver, porque arrecada muito pouco o Porto Camargo. E R$900 mil seria muito bom eu ir lá e pagar 1 milhão naquela área, começar a construir. Não tem documentação, não vou pagar IPTU, não vou pagar planta, vou chegar lá e vou construir, fica muito barato isso aí. Então, para o Porto Camargo desenvolver, eu acredito que tinha que estar tudo regulamentado para aquela área ter um valor maior. Assim é o meu entender, eu concordo com a ideia, cada um aqui tem um pensamento, principalmente o professor Aguinaldo, que ama aquele lugar, defende lá, respeita a opinião dele. Então, esse é meu pensamento, apenas de que é um valor muito, muito irrisório para ser vendido, quase 4 alqueires de terra, dentro do Porto Camargo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente? Pode falar, senhor. Segundo a mesma linha de raciocínio do vereador Daniel, é um valor ínfimo,
para aquela localidade. Porto Camargo tem muito a desenvolver e o município ele pode sim arrecadar bem mais. Há falhas nesse projeto, aqui não tem a forma como vai ser loteado. Porto Camargo hoje está totalmente irregular, estamos deixando de arrecadar impostos de IPTU daquela localidade, vários turistas têm casa naquele local, ninguém paga IPTU, então tudo isso daí está fazendo falta nos cofres públicos. Isso reverte a situação reverte à sociedade, onde muitos vêm reclamando que está faltando medicamento no posto de saúde, espera-se muitas vezes consulta um bom tempo para conseguir, em que pese os funcionários atendem muito bem. Quero elogiar o trabalho aqui da Leia, a Marcela, que vem fazendo um belo trabalho, pessoa atenciosa, a Marcela desde a outra gestão, sempre nós recebemos diversos elogios, a Leia também, e é por esse motivo que eu voto contra. O meu desejo é que seja mais bem avaliado isso daí, apresente ao Legislativo um projeto de avaliação mercadológica, tendo em vista que eu sou corretor de imóveis também, e eu sei muito bem o que eu estou falando. E sendo vendido por esse preço, quem perde é o município. Outra situação também que causa uma certa estranheza, a finalidade pública que vai ser aplicado no projeto não tem. Fala que é investimento no Porto Camargo, mas no quê? Nós temos que saber, vai ser feito galeria, vai contratar uma empresa para fazer um mapeamento do Porto Camargo, para que nós possamos receber mais impostos. Então, esse é o problema que nós devemos saber, e a sociedade deve saber, e é o porquê que eu questiono. A administração pública anterior, ela foi barrada pelo Ministério Público por bem menos imóveis situados no Alphaville, que queria vender também para aplicar o dinheiro em outra situação. Então, é por esse motivo que eu voto contra e sou a favor do povo. Não é porque eu sou contra a administração pública, eu sou a favor mesmo. Sou a favor daquele povo tão sofrido do Porto Camargo, mas eu sou a favor que se arrecade muito mais. Turista que tem que investir no Porto Camargo, ele tem dinheiro, tem condições, vai pagar um preço justo. Para isso tem que avaliar de melhor forma. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Leandro, por gentileza. Apenas para esclarecer, lá existe sim pessoas que pagam IPTU, vereador. Nós mesmos, as famílias, pagamos várias propriedades lá e tem outros que também. E em relação a esse projeto, foi feito um trabalho sim, talvez ele tenha falhado em ter apresentado, porém, segue paralelamente a esse um projeto de regularização fundiária em todo o território municipal. Eu não sei se os senhores têm acompanhado. E isso, Daniel, entra naquilo que você coloca, que aí sim tem como cobrar IPTU com regularização. Como é que a pessoa vai pagar se não tem documento? Entendeu? É mais ou menos, você tem o filho não tem um registro, então não tem cabimento. Então passou-se anos, o Porto sempre foi esquecido por todos. Tentou aqui fazer o projeto 25, se não me engano, 2015, 16, alguma coisa assim, de uma maneira empurrando e arrebentando com todos os moradores que estavam lá. Nós estivemos aqui, conseguimos barrar aquele insulto, e agora a gente vê essa possibilidade das coisas encaminharem. Eu vivo ali há muito tempo e sei. Nós temos situações ali em função do elevado interesse ambiental naquela região. São 5 situações, senhores vereadores. Talvez poderia se inteirar melhor do negócio lá, que envolve ICMBio, envolve Ministério Público Federal, envolve uma série de fatores. Vocês não têm noção de como nós estamos lutando para regularizar aquilo. E a partir dessa regularização é que o município poderá arrecadar IPTU. De outra maneira, não tem como cobrar algo que não tenha regularização. Torna-se ilegal e aí sim é que há improbidade. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, sobre o que o vereador Daniel falou, a área que vai ser leiloada, o documento está aqui atrás, da matrícula, tudo certinho, né? Não tem nem como leiloar sem a matrícula. Sobre a regulamentação do Porto Camargo especificamente, em conversa com o prefeito, ele falou assim que vai ser feito em 3 etapas. A primeira é essa, que é os locais onde não tem ninguém morando,
é uma faixa de 60, 70 metros, uma faixa pequena de área, em que quem fazer, acho que até falha realmente não ter mandado a forma como vai ser feito, quem adquirir tem que fazer asfalto, no período pré-determinado, tem que se fazer galeria de esgoto, fazer todo um trabalho. E sobre as demais propriedades, aquelas que são pessoas de baixa renda, que têm pouco comprovadamente e que moram há um tempo no Porto Camargo, foi contratada uma empresa, né, ou se vai contratar uma empresa, que orçou em, acho que era R$8 o metro quadrado, eu não lembro aqui mais ou menos qual que é o valor, né, para que a empresa faz todo o processo registra, dá a certidão, tudo completo à pessoa que está morando no local, dizendo, tem que comprovar com energia, água, está morando há mais de 10 anos no local e que é de baixa renda, para a pessoa adquirir. Então, normalmente lá são 60 metros quadrados ou menos, né? Então, vai ser em torno dos R$300 para quem é de baixa renda lá poder adquirir sua escritura e poder pagar dali em diante. As grandes empresas, pessoas que têm posses, estuda-se fazer uma regulamentação através desse leilão. O valor que foi leiloado, que for pago no metro quadrado, negociar o mesmo valor com quem já reside no local e que tem posses, que pode pagar um valor maior. E a partir desse momento, poder contribuir com o município, pagando imposto devidamente. Então, e também outra coisa que tem no Porto Camargo, são um dos poucos locais que tem quase nada, rede pluvial. E o Paraná, o governo do Paraná, eles não liberam mais emenda para asfalto, se não tiver galeria pluvial, nem para galeria pluvial, porque eles entendem que em 2019 todas as cidades deveriam ter no mínimo galeria pluvial, né? O certo é no mínimo ter galeria de esgoto, mas no mínimo tem que ter a pluvial. E uma das intenções do prefeito, né, é fazer as galerias pluviais que estão faltando, completar as galerias de esgoto, e todo esse valor será investido no Porto Camargo, que é um polo, como o próprio vereador Samuel falou, como o próprio Daniel sempre cobra, uma das grandes indústrias que a gente tem no município. Eu, particularmente, sou morador do distrito de Vila Rica do Ivaí, queria que o município de Vila Rica do Ivaí pudesse ter um terreno desse para leiloar nesse valor, para que pudesse ser investido no distrito. Infelizmente, a gente não tem, a gente fica lutando, pedindo ao prefeito para que isso possa ser feito de outras formas. Então, eu acho, sim, essencial, acho que a população precisa desse investimento, e por isso que eu sou favorável ao projeto, senhor presidente. Só queria pegar um gancho aí, senhor presidente, na questão do projeto 36. Nós estávamos aqui, acho que em 2016, 2017, que foi a questão da latifundiária do Porto Camargo. O senhor estava aqui junto comigo como vereador, o Aguinaldo como representante, né, da Associação de Moradores do Porto Camargo, na gestão do Paulo. Nós tivemos aqui uma audiência pública com o pessoal do Camargo, foi apresentado 7 emendas, né, que vinha a benefício e ao contrário do projeto original da prefeitura, na qual foi aprovada todas as 7 emendas, com a presença do prefeito, e eu não sei, por carga d'água, quando chegou na prefeitura, ele vetou todas as emendas e mandou para a gente aqui vetado. E nós derrubamos o veto dele e, infelizmente, na época, o presidente não publicou, porque eu acho que ele tinha total autonomia de publicar. Porque quando a gente vota um projeto aqui, vai para o prefeito e ele não aprova, essa casa, voltar para cá, essa casa tem o direito de publicar. E o presidente, na época, não teve essa autonomia. Só o presidente se omitindo o vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Os 4 então, podem ter um poder de vetar. Não foi publicado, consequentemente, tudo veio por terra. Daí na gestão, eu tive em Brasília junto com o Paulo, na época o Paulo, Aguinaldo e alguns vereadores, acho que o Laércio também estava. Ficou conversado com o ministro do Turismo na época de conseguimos R$1 milhão para o Porto Camargo. Acho que o senhor lembra disso, né? O ministro chegou a assinar lá no gabinete dele. R$1 milhão seria pago em 4 etapas de 250 mil.
mas infelizmente teve aquele problema todo de impeachment, a presidente Dilma saiu do mandato, trocou os ministros, acabamos perdendo um investimento de 1 milhão. O vereador Laércio sabe do que eu estou falando, que eu não estou falando asneira aqui. Nós perdemos porque trocou o ministro e ele não executou o que o outro tinha deliberado. E agora, o Porto Camargo tem essa oportunidade, né, de arrecadar. O lance inicial é 900 e poucos, né, mil reais, mas pode ir até 2 milhões. Eu já vi, não sei se vocês assistem alguns leilão pela televisão, tem coisa que começa em 200 reais, vai até 300. E tem coisa que começa com 50 reais, vai para 1.000. Então, é um leilão, né? A gente só sabe de uma coisa, e pode dar um leilão também vazio, né? Como foi feita uma licitação aqui, que foi falado do vereador para fazer a transmissão, ninguém quis, foi vazio. Lá também pode, lá pode chegar alguém, ninguém se interessar por ter essa grana aí, 900, 1 milhão de reais, para pagar aquilo também. Como pode ser diferente, pode chegar uma empresa que está a fim de investir, ir lá e pagar 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, e de repente vai 2 empresas lá, se interessa, né? O importante é o quê? Nesse projeto. São 2 coisas que eu vejo assim, de extrema importância nesse projeto, para nós tentarmos alavancar o Porto Camargo, que não deixa de ser a nossa menina de ouro, de olhos, né? Que é o turismo. Vocês sabem, na época do turismo, né, o que acontece no Porto Camargo, e nós temos que regularizar, sim. 2 fatores importantes para o Porto Camargo. Primeiro, a questão de todo o dinheiro que for vendido, leiloado, vai ser investido em infraestrutura do Porto Camargo. Está aqui no projeto. Isso é uma garantia, né? O pessoal do Porto Camargo e para nós aqui, caraimense, que esse dinheiro será investido no Porto Camargo. Segundo ponto, esse terreno que vai ser leiloado, se a empresa pegar e lotear, igual está sendo falado aqui, que provavelmente será uma empreiteira para lotear, né, e fazer dinheiro, todos os terrenos que serão cortados e vendidos terão seu documento pronto. E todos os terrenos que serão vendidos, independente se tiver moradia em cima ou não, mas que foi ser feito seu documento, será cobrado o IPTU. Isso até serve de base para os senhores entenderem, para que se possa cobrar, fazer um cálculo, igual o Leandro falou, para que se possa fazer um cálculo, para que possa ser cobrado dos que não são regularizados. Porque hoje em dia, o grande problema do mandato passado que caiu, o projeto foi isso. Eles queriam cobrar um cálculo que era feito aqui em Caraíma, ficava muito alto, e a gente ia ter que pagar numa casa no Porto Camargo só para regularizar 50 mil reais, 40 mil reais, o Aguinaldo é sabedor disso, beleza também que estava aqui na época. Então ficava inviável. Então, embasado no quê? O Léo, engenheiro, ele sabe o que eu estou falando, né? O Léo sabe o que eu estou falando. Então tem que ter uma base de cálculo. E essa venda vai ser a base. Então, através dessa base, eles vão pegar lá, deu R$8, R$6, R$10 o metro quadrado, que foi loteado. Aí a prefeitura, sim, vai ter uma base para negociar, entendeu? Com os proprietários, né, que estão lá, que tem posse de compra, ou igual o Leandro falou, que já foi contratada a empresa. Essa empresa vai ter esse cálculo para fazer a base, para fazer, quem quiser estar acertando os seus terrenos, vai acertar. Quem não quiser também, não precisa acertar. Não vai ser obrigado. Né? A pessoa quer ficar com a posse, vai ficar lá, mas não. Aí quem quiser vai ficar sujeito que amanhã perdeu o terreno. Mas pela conversa que nós tivemos aí, vai ser bem viável, bem tranquilo. A empresa até se propôs aí, se alguém tiver muito em condições difíceis, o morador que não tiver condições de pagar e for um valor irrisório, até a empresa vai fazer vista grossa e vai dar o documento. E fala que não é por causa, se nós pegar lá 80 sem terreno, mudar lá 10, 5, não ter condições de pagar, não é isso que nós vamos deixar de fazer. Então, só para vocês entenderem. Então, eu sou a favor do projeto, e que seja leiloado, e que pegamos um valor bom, e que dê aí uma alavancada no nosso Porto Camargo, para que nós possamos aí estar arrecadando nosso turismo de Caraíma. Obrigado, senhor presidente. Coloco o projeto número 036 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, que se levante. O projeto número 036 foi aprovado por 6 vereadores favoráveis e 2 contrários, em sua primeira discussão e votação. Terminando as matérias que se encontram nesta casa, passa agora para as considerações finais, aonde a primeira vereadora inscrita, a senhora vereadora Juliana.
Senhor presidente, só gostaria de desejar uma boa noite e até a próxima semana. Senhor vereador Leandro. Só desejar uma boa noite a todos e que vão com Deus, senhor presidente. Senhor vereador Adelso. Já aqui uma boa noite a todos, companheiros vereadores, doutor Everaldo, Angélica, a todos que nos assistem aqui ao vivo e que se faça costume de vocês virem aqui na Câmara, não só quando tem algum projeto polêmico, porque aí vocês realmente ficam se interagindo do que realmente o que está acontecendo nessa casa. E a todos que nos assistem via Facebook, um grande abraço a todos, até segunda, se Deus quiser. Senhor vereador Samuel. Desejo uma boa noite a todos também. Senhor vereador Augusto. Senhor vereador Daniel. Senhor vereador Jurandir. Boa noite a todos. Desejar uma boa noite especial a cada um que se dispôs a estar aqui esta noite. Que Deus acompanhe, que a semana seja muito proveitosa. Saudar o Leandro pela classificação do Bragantino Vila Rica na fase C. Parabéns a todos lá. E a cada um dos vereadores nas discussões no campo das ideias. Isso é fundamental para que a gente possa crescer e contribuir com o município. Obrigado, senhor vereador Aguinaldo. Faz parte da democracia, né, senhor vereador Aguinaldo? Pelas ordens que cada um tem sua opinião e a sua decisão, né? Quero também desejar aqui a todos uma boa noite, uma boa semana e fiquem todos com Deus. Em nome de Deus, declaro encerrada a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Caraímba.